Dou graças a Deus porque eu tenho muitas oportunidades de subir e saltar, seja abrir o culto, seja ajudar os irmãos a louvar, seja ministrando. Eu já começo esse compartilhar de palavra, que a ministração é responsabilidade demais. Agradecendo porque eu nunca fui digno desse altar. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu era, eu sei onde eu estaria essa hora. Eu sou muito grato por cada oportunidade de estar no altar do Senhor, amém? Amém. Eu te convido a inclinar a sua cabeça e nós fazermos uma última oração. Senhor Deus, Pai, graças te damos por tua presença nesse lugar. Graças te damos, Pai, porque o Senhor já realizou milagres aqui. O Senhor já abriu portas. O Senhor já fez a tua obra no coração de cada um dos nossos irmãos, Pai. O Senhor já recebeu esse culto porque esse culto é em celebração a ti, Pai. Graças eu te dou por tudo isso, Pai. E nesse momento, Pai, eu vou compartilhar a palavra com os meus irmãos, mas abro mão de tudo aquilo que está anotado, para fazer a tua santa, perfeita e agradável vontade. Fala comigo para que eu seja um canal de bênção para a vida dos meus irmãos. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Te convido nessa noite de domingo a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. O evangelista Mateus, no capítulo 11. Aquela ajoelhada e batiquinha de pé no final da oração, não dá para mim não. Quem pode, não dá para mim não. Todos acharam, amém? Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Porque na minha epígrafe tem aqui o jugo de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente até aqui, amém? E eu vou começar essa ministração com uma pergunta, irmãos. Quem teve uma semana de luta e batalha aí, levanta a mão por gentileza. E quem pretende ter uma semana de lutas e batalhas, mantém a mão levantada. Pois é. Então eu declaro em nome de Jesus que a sua semana de luta e batalha ela está só começando, mas que existe alguém que vai à frente de vocês. Existe alguém que vai à nossa frente, à minha frente, para lutar todas as nossas batalhas. Amém? Porque são muitos os problemas que a gente encontra durante a semana. Muitas são as situações que se levantam durante a semana. Nossa semana é difícil. Nossa semana tem sido corrida. Mas o Senhor colocou no meu coração uma palavra. Hoje nós não temos visitante, uma palavra, não de novidade, mas uma palavra para trazer a lembrança dos irmãos. Como diz o profeta Jeremias, eu quero trazer a minha lembrança, aquilo que me traz esperança. Uma palavra de lembrança aos irmãos daquilo que o Senhor já fez e faz na sua vida. Eu sei que a gente tem várias situações, vários problemas. Tem algum irmão que pode até ter uma situação contrária, que tenha se levantado na vida dele, ele não sabe como, ele não sabe porquê, ele não fez nada para que isso acontecesse. E tem 1 milhão de perguntas a respeito. Por que isso se levantou? Como pôde isso acontecer? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Pois sabe que esse texto, ele tem duas coisas que me chamam a atenção. O primeiro é que ele tem um convite para nós. E esse convite é muito simples. Ele está lá no verso 28 e ele diz: vinde a mim.
Você sabe quem é que te convida, irmão? É o Senhor Jesus, mas Ele não te convida para nada. Ele não te convida para ir ao lugar algum. Ele te convida para ir até Ele. Exatamente até Ele. Ele te convida para ir uma pessoa. Ele não te convida para ir numa religião. Ele não te convida para ir numa denominação. Ele te convida para ir até Ele. Vinde a mim. Ele diz que vai aliviar as nossas almas. Ele vai nos dar alívio. Você sabe quem é que te chama? É aquele que te conhece. É aquele que conhece a causa dos nossos problemas. É aquele que conhece você intimamente. Deixei separado um texto que nós usamos aqui na quinta-feira, alguns, mas um especial, que está lá em Hebreus 4. Que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E é por isso que o convite dele é tão especial. Quantos de nós não nos sentimos honrados quando recebemos um convite? Seja para uma festa, seja para um casamento, seja por um jantar, seja por um culto jovem que não é culto jovem. Quantos de nós? E nós nos sentimos alegres, nós nos sentimos honrados. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Esse é um convite que ele não traz honra sobre a nossa vida. Ele traz alívio sobre as nossas almas. O Senhor Jesus, Ele te convida, porque Ele conhece a tua fraqueza, Ele conhece a tua fragilidade, Ele conhece a tua aflição, Ele conhece o teu deitar e o teu caminhar, teu deitar e o teu levantar, perdão, mas Ele também conhece o seu caminhar. E na quinta-feira nós falamos sobre alguns aspectos a respeito da humanidade de Jesus, e que eu quero compartilhar para quem faltou na quinta-feira. Eu trouxe as referências aqui, Tiago. Brincadeiras à parte, mas é para que nós possamos entender que Jesus entende exatamente o que se passa na minha e na sua vida, porque por tudo Ele passou, por todas as aflições, medos e tristezas que nós passamos, Ele também passou. Em tudo Ele foi tentado, mas em tudo Ele foi aprovado. Então não existe exemplo, não existe pessoa melhor para te dizer qual o caminho que você deve tomar, a não ser aquele que te dá o exemplo de tudo que você vai viver ainda. Tudo que nós possamos viver ainda de aflição, de dificuldade, de caminhada, seja na vida secular ou seja na vida cristã. Tudo que nós possamos enfrentar nesse mundo, o Senhor já enfrentou e já venceu. E Ele já deixou inúmeras mensagens a respeito disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, falou o Senhor. Ele foi sujeito a todas as nossas limitações. Ele sentiu fome. Mateus, capítulo 4, versículo 2. Eu não vou abrir não para a gente poder dar um pouquinho de tempo. Ele sentiu sede, em João 19, 28. Depois, qualquer coisa, vocês colocam as referências ao Tiago. Ele se cansou, João 4, 6. Ele chorou, João 11, 35. E o texto que nós lemos, ele foi tentado, Hebreus 4, 15. Portanto, nós nunca estaremos sozinhos. O convite que o Senhor faz é para que nós possamos caminhar lado a lado com Ele. Aquele que quiser vir após mim, ele vai adiante e nós vamos após Ele. Tome a sua cruz, siga-me. Ele nunca falou que você ia sozinho, Ele nunca falou que eu iria sozinho. O convite dele é para caminharmos juntos. Ele irá adiante. Ele já falou isso várias vezes. Ele irá preparar o lugar.
A nós só cabe seguir os caminhos que Ele já deixou trilhado aqui para nós. Primeiramente, para ter alívio. Alívio nada mais é do que uma sensação de descanso momentâneo, que pode te dar a sensação de descanso. Mas se você tornar a fazer esforço, você vai entender que você não descansou. Eu tive um probleminha ontem no futebol. Não está aí não. E estou com a perna doendo aqui, subi no altar. Esqueci que eu estava com um problema na perna e pulei do altar. Automaticamente eu fui lembrado. Desculpa. Automaticamente eu fui lembrado. Por quê, queridos? Porque segundo a nossa fisioterapeuta de plantão, eu preciso de descanso. Eu preciso de repouso. Só que nós não somos daqueles que repousam deitando. O cristão, ele está sempre em batalha, ele está sempre em luta. E comigo não é diferente. É o famoso descansar carregando pedra. Ontem a gente já fez um monte de coisa. Hoje já fizemos um monte de coisa também. Seja em casa, seja na igreja. Não importa. O cristão ele tem que estar sempre em movimento. E quando eu subi no altar, eu esqueci da dor, porque eu tive um alívio. Foi momentâneo. Mas no primeiro esforço que eu fiz, eu vi que eu precisava descansar. E assim é na vida de muita gente que procura Jesus. A pessoa procura Jesus porque quer uma porta de emprego. A pessoa procura Jesus porque quer a cura de uma doença. A pessoa procura Jesus porque quer um carro. Isso é um absurdo. Mas as pessoas procuram Jesus por um motivo de alívio. Ele falou que nos daria alívio. Mas ele falou que iria além do alívio. Ele falou que daria descanso, não para o nosso corpo, mas daria descanso para a nossa alma. Portanto, aquele que foi provado em todas as coisas, aquele que conhece as nossas aflições, aquele que nos conhece de dentro para fora, ele nos faz um convite. E nós devemos lembrar sempre desse convite. Poxa, irmão, mas esse convite não é para quem está conhecendo Jesus a primeira vez? Não. Esse convite também é para o crente. Vinde a mim. Porque muitas das vezes eu e você também procuramos alívio no Senhor. Muitas das vezes eu e você também procuramos resolver um simples problema. Quantos de nós, querido, a começar por mim, não se empenhou mais na oração e na leitura da palavra quando estava diante de um problema, quando estava diante de uma tempestade? Quantos de nós? E simplesmente depois nós esquecemos. Quando a vitória vem, nós baixamos as armas, nós baixamos a guarda. Não é isso que o Senhor tem para mim e para você essa noite. O que o Senhor tem essa noite é um convite. Vinde a mim. E qual é o prêmio desse convite, querido? Qual é a honra desse convite? É nenhuma. Mas a vitória debaixo desse convite é: e darei descanso para as vossas almas. Darei vitória sobre a sua causa, darei vitória sobre a sua guerra. Assim diz aquele que já passou por tudo que eu e você ainda não passamos. E como é que eu sei que Ele vai dar vitória sobre a nossa guerra? É simples, é só folhearmos um pouquinho mais à frente, lá no livro de Romanos, no capítulo 8. No verso 37, muito conhecido de todos nós, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou é aquele que nos convida, é aquele que nos garante, é aquele que nos mantém, é aquele que vai adiante de nós.
Ele só fez um simples convite: vinde a mim. Eu acho tremendo quando os discípulos de João vão à procura de Jesus e falam: mestre, tu és aquele de quem João falou? E ele vem falando: vem e veja. Mestre, onde tu repousas? Vem e veja. Jesus sempre nos convidou a estar do seu lado. Jesus nunca nos convidou a conhecê-lo somente uma vez, a ter um encontro somente uma vez, a ter um encontro com Ele ocasional, quintas e domingo, quartas e domingo, domingo de manhã e domingo à noite. Não. Todas as vezes que Jesus faz um convite para alguém, é para que alguém fique. Assim foi com os discípulos de João, assim foi com cada um dos apóstolos. Vinde a mim, vem e me siga, vem e veja. Ele sempre convidou a estar com Ele, a estar na presença dEle, a observar tudo aquilo que Ele fez, para que nós pudéssemos copiar, para que nós pudéssemos fazer igual, para que nós pudéssemos andar pelo mesmo caminho. Ele é aquele que nos garante a vida eterna. Nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. E você sabe quem é Ele? Você sabe quem é o que te faz esse convite essa noite? E João diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Em Mateus 16, Pedro reconhece como Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João Ele é o Verbo. João 1, João 5. Em Mateus 11, um pouquinho antes do texto que nós lemos, Ele é aquele que foi rejeitado. Ele é aquele que teve a palavra rejeitada em determinadas cidades. E Ele deixa isso registrado. Mas logo depois, nosso mestre, manso e suave, humilde de coração, depois de ser rejeitado, Ele abre os pulmões e diz: vinde a mim. Aleluia. Vós que estáis cansados e oprimidos. Eu sei que esse contexto aqui, ele se passa em Jerusalém. Eu sei que o livro de Mateus, ele fala aos judeus. Eu sei que em determinado aspecto aqui, Jesus está falando da legalidade. Sim, eu sei disso, querido. Eu sei que você sabe disso também. Mas nós devemos entender esse convite não como somente aos judeus, mas entender esse convite de uma forma universal. Vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Já teve uma semana difícil, daquelas que nada deu certo? Vinde a mim. Porque o Senhor, Ele é aquele que recebe a todos de braços abertos. Eu te peço para abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. Também no verso 37. Vou correr um pouquinho aqui. João 6:37 diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse é o convite, querido. Esse é o convite. Vinde a mim. Não importa qual é o nosso problema, não importa a nossa situação. Poxa, irmão, mas você está falando isso no meio de pessoas cristãs, de pessoas que já conhecem o Senhor. Sim, de pessoas que já conhecem o Senhor, sim. Mas quantas das vezes nós conhecemos ao Senhor e não prosseguimos em conhecer o Senhor, como o apóstolo Paulo nos diz? Quantas das vezes nós conhecemos o Senhor somente ocasionalmente? E existe uma diferença fundamental nesse convite. Você nunca mais vai receber um convite igual a esse. É um convite especial, de uma pessoa mais do que especial.
que sabe exatamente aquilo que nós vamos passar, que já venceu tudo aquilo que nós ainda nem pensamos em passar. E muito mais do que isso, Ele tem no final desse convite, uma vez que nós aceitemos esse convite, e nós vamos chegar até Ele, porque a sua palavra não mente, a sua palavra diz que Ele não rejeita ninguém, que Ele não lança ninguém fora, que Ele quer que eu e vocês estejamos diante da presença dEle. Ele tem para mim e para você salvação e vida eterna. Salvação e vida eterna é o final da nossa caminhada. Salvação e vida eterna é o resultado de aceitar o convite que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Quando Ele nos convida, beber uma água aqui. Quando Ele nos convida, diferente de qualquer outro tipo de convite. Muitas pessoas te convidam por obrigação. Muitas pessoas realmente querem a sua presença lá. Muitas pessoas te convidam, mas nem queriam te convidar. Mas Ele não. Ele quer que eu e você estejamos perto dEle. Ele quer que eu e você estejamos na caminhada com Ele. E Ele nos convida para nos dar presentes. Não existe nada mais puro, mais singelo e maior demonstração de amor do que alguém te convidar para te presentear. E não são presentes simples, são presentes que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Vida eterna e salvação. Salvação e vida eterna. O mundo está cheio de convites. O mundo está cheio de convites. E uma coisa que o pastor repostou essa semana, que a gente já deve ter visto muitas das vezes. A maioria dos convites do mundo são pagos. A prostituição é paga. O álcool é pago. Tantas e tantas outras coisas que vão te levar à ruína são pagas. E por que nós muitas das vezes optamos por ir ao inferno pagando e não aceitamos a maravilhosa graça da salvação e vida eterna? A vida eterna é gratuita. Muito mais do que isso, o Senhor ainda nos convida para que nós a aceitemos. Mais do que isso, Ele derramou o seu próprio sangue para que nós a alcançássemos. E nós rejeitamos o seu convite. Um convite feito em amor. João 3,17 está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Não existe amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse. E nós não precisamos estar debaixo de opressão nenhuma, nem do mundo e nem do pecado, para que nós nos conscientizamos de que esse é o melhor caminho a seguir. Porque muitas das vezes é o pecado que nos oprime. Mas eu não estou falando do pecado corriqueiro, não. Estou falando do pecado de estimação, aquele que a gente não quer largar, aquele que nos faz bem de alguma forma. Mas é exatamente sobre esse pecado que a gente está falando. É exatamente esse pecado que pode nos levar à ruína. E o convite do Senhor para mim e para você hoje é: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando Ele fala que nós estamos oprimidos, que nós estamos sobrecarregados, Ele fala a respeito do pecado. E a palavra de Deus diz que todos pecaram, por isso estamos destituídos da glória de Deus. Eu e você estamos no mesmo barco. Não existe um maior do que o outro. Não existe um que pecou mais do que o outro. Nós estamos sujeitos ao mesmo pecado.
Mas eu também vou te falar que nós estamos debaixo do mesmo convite. Aleluia. Os problemas certamente, querido, vão te fazer oprimir. Os problemas certamente vão te sobrecarregar. E quando a gente fala de sobrecarregar, é carregar um peso que você não consegue, que você não dá conta sozinho. Eu e você não damos conta de carregar o peso e a opressão do pecado sozinho. Somente Cristo pode nos libertar. E João já tinha dito isso, quando ele diz: se o Filho pôde nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós já cantamos isso várias vezes aqui. E somente Ele pode nos libertar. Eu e você nada podemos fazer pelo nosso pecado. Nós podemos colocar diante dele, entregar diante dele, apresentar diante dele. Mas eu nada posso fazer pelo seu pecado, você nada pode fazer pelo meu. Somente Cristo pode nos libertar. E é muito bom nós sermos libertos, nós termos alívio. Mas eu te convido a voltar no nosso texto base lá em Mateus, porque a gente acaba passando, como a pastora gosta de falar isso aí, a gente acaba escorregando por cima do texto. A gente leu 28, vinde a mim, Mateus 11, 28. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente tem o hábito de pular direto para o 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que no meio desse caminho tem o 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A gente tem a fórmula aqui, querido. Porque aqui o Senhor fala: tomai o meu jugo. Ele não vem aqui, ele não faz esse convite para nos dar uma vida mansa, para nos dar uma vida tranquila, para nos dar uma vida sem problemas. Ele nos traz e diz: eu tiro o seu jugo e você leva o meu. Por quê? Porque o jugo dele é muito mais suave do que o jugo que eu e você passamos hoje, do que o jugo que eu e você carregamos hoje. E o fardo que o Senhor tem para mim e para a sua vida é leve, porque servir a Deus é leve. E uma vez que nós aceitemos a servidão a Cristo, aceitemos ser servos de Cristo, quanto mais perto nós estamos dele, mais afastado nós estamos do pecado. Quanto mais servos, menos escravos. Você consegue entender isso? Quanto mais servo de Cristo, menos escravo do pecado nós somos. Quanto mais nós aceitamos esse convite, quanto mais nós trocamos o nosso jugo com o jugo do Senhor, mais leve nós ficamos. Quanto mais cristãos, quanto mais palavra, quanto mais jejum, quanto mais oração, parece que é difícil, né, querido? Mas não é. Quanto mais nos aproximamos do nosso Senhor, mais afastado do mundo nós estamos. Eu queria pedir a Isabel para colocar uma imagem para mim, por gentileza. Vocês estão vendo lá, querido? O jugo é aquela madeira que fica sobre os bois. A gente pode ignorar os animais em si. Ela fica transversal, ela une duas pessoas ou dois animais, dois objetos, para que caminhem juntos. Em muitas ocasiões, eles usam esse tipo de instrumento para o arado. E ele fica uma barra transversal nos animais e uma barra na vertical para que faça a vala no chão. Pode acender a luz, por favor.
Você não acha estranho o Senhor falar que vai levar o seu jugo e vai te dar o dele? Acaso o Senhor tem um jugo? Acaso o Senhor é forçado a fazer alguma coisa? Sim, querido. O Senhor já teve o jugo dele. O Senhor ele já carregou o seu jugo. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Você não acha curioso que o formato de um carro de bois é muito parecido com o formato de cruz? Estou esperando meu auxiliar aqui, que ele ainda não chegou. Está chegando ali, está chegando ali. Quando o Senhor fala que Ele vai tirar o seu jugo e vai te dar o dele, Ele está falando de relacionamento. Ele está falando de andar contigo. Ele está falando de te conhecer dia após dia. Tenta carregar essa cruz sozinha, bota no ombro. Tenta carregar. Difícil, né? Não tem jeito, né? Vamos lá que eu te ajudo. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. É isso que o Senhor quer fazer conosco. É muito mais fácil carregar o jugo quando você tem Jesus do seu lado. E foi isso que um homem fez com ele. Quando o Senhor carregou a sua cruz até o Calvário. Me perdoe pela falta de memória, mas houve um homem que carregou a cruz com ele. Houve um homem que dividiu o jugo com ele. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer um relacionamento íntimo comigo e contigo. Ele quer dividir o fardo contigo. Ele quer dividir o peso contigo. E não importa se você é crente há 10, 20, 30 anos, Ele continua te fazendo um convite. Vinde a mim. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Quanto mais nós estamos perto do Senhor, quanto mais nós nos dedicamos à obra do Senhor, mais leve fica. Mais leve fica. E para concluir, eu deixei um texto aqui anotado. Nós devemos buscar intimidade com Jesus, como João buscou. Nós devemos escutar as batidas do seu coração, como alguns dos discípulos ouviam ao encostar em seu peito. Devemos aprender sobre a mansidão de Cristo. Mansidão, querido, não é fraqueza. Mansidão é você ter um enorme poder no seu peito. É você ser Deus encarnado e conseguir se controlar. É você ter uma ira gigantesca dentro de você e as pessoas baterem e cuspirem na sua cara e você decidir se manter na cruz. Ele poderia descer. Ele tinha várias formas impossíveis de nós imaginarmos de descer. Mas ele decidiu se manter na cruz. Por mim e por você. Pelo meu e pelo seu pecado. Pelo meu e pelo seu eu. Ele decidiu, ele escolheu estar na cruz. A palavra humildade tem o significado de baixo como o chão. Isso nos lembra uma coisa que a gente tem o hábito de falar, que o mais alto que nós queremos chegar é aos pés de Jesus. Mas ele já tinha ensinado isso lá atrás, quando ele diz: eu sou manso e humilde. Ele é controlado, ele é contido. Mas ele também não tem problema em se abaixar, em se humilhar.
para que eu e você alcancemos a salvação. Mas só tem um convite, filho. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Glória a Deus. O alívio vem. O alívio é imediato. Mas o descanso para as nossas almas nós só encontramos com relacionamento com Jesus. E quando nós aprendemos dele, nós descansamos nele. Quanto mais intimidade nós temos com ele, maior é o descanso para as nossas almas. A situação contrária, ela vai se levantar sim. Mas ele já tinha falado isso. Ela vai se levantar. Mas você está à sombra do Onipotente. À sombra do único que pode nos dar descanso. Eu encerro essa oportunidade lembrando para você que mesmo com todas as oportunidades de descer do madeiro, mesmo sem ter cometido pecado algum, mesmo sem ter ninguém que lhe obrigasse a carregar o jugo que ele estava carregando, Aleluia. mesmo sabendo que sofreria as consequências da ira de Deus pelo meu e pelo seu pecado, ele decidiu ficar. Ele escolheu ficar. Ele escolheu não descer da cruz do madeiro. Ele escolheu carregar o meu e o seu jugo antes mesmo do que nós pecássemos, antes mesmo do que nós nascêssemos. Isso é amor. Isso é amor. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, assim está escrito. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Castigo esse que eu e você merecíamos, mas ele não. E eu encerro mais essa oportunidade reforçando o convite que Jesus deixou para nós. Lendo mais uma vez o livro de Mateus, capítulo 11, verso 21. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agradeço a oportunidade. Pediu o Mateus para preparar um louvor aqui para a gente. Eles estavam descansando no momento de louvor, foi tremendo. Amém, amém? Amém. Peço a igreja para se colocar de pé. Eu choro e a minha dor.
querido, acende a luz, por gentileza, fecha teus Glória a olhos. Deus, aleluia. São 9 horas, temos uns minutinhos para nós. Fecha teus olhos agora. Senhor Jesus, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, apesar de já saber, já conhecer, já entender a tua palavra, que o Senhor levou todo o nosso peso, nosso fardo, nossa dor, nosso sofrimento. Mas, como somos humanos, muitas vezes nós permitimos que esse fardo volte para nós. E quantas são as vezes que nós queremos levar esse fardo? Fardo esse que nos tira a paz, que nos leva à dor e sofrimento, o desgaste, até mesmo físico e espiritual. E diante desta palavra, Senhor meu Deus, nesse momento a tua igreja está aqui, te adorou, ouviu a tua palavra, mas só o Senhor conhece o nosso coração. Só o Senhor conhece a nossa dor. Só o Senhor conhece, meu Deus, o nosso sofrimento, o choro na madrugada, as dores, as incertezas, a dúvida. E diante dessa palavra que nós já sabemos que tu levaste, mas em alguns momentos a situação, a circunstância leva-nos a se prostrar diante de um fardo pesado da dor, do sofrimento, da luta. E agora, Senhor, depois de uma palavra ministrada, eu peço, venha sobre esse coração agora. Venha sobre esse homem que está aqui, essa mulher que está aqui, que diz: eu não aguento mais. Ore comigo, igreja. Quem está aqui sorrindo, alegre, mas o Senhor conhece as lágrimas que têm sido derramadas. Mas o Senhor conhece as dores, o sofrimento, a luta. Que o teu Espírito Santo agora venha sobre esta mulher, sobre esse homem. Venha sobre os teus filhos que aqui estão agora. Derrama o teu remédio. Derrama o teu remédio, Pai, nesse coração agora. Porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Há um novo dia para você. Há uma nova esperança para você. E diante dessa palavra, Pai, eu quero falar como o apóstolo Paulo. Nós precisamos fazer como ele em Gálatas 2:20. Eu preciso estar crucificado com ele na cruz. Porque quando eu estou crucificado com ele na cruz, eu entrego a minha dor para ele, eu entrego o fardo pesado para ele, eu entrego o meu sofrimento para ele. Espírito Santo, aquilo que a tua palavra não pode fazer, porque a gente coração endurece. Porque a dor muitas vezes impede de ouvir a tua palavra. Deixa o coração endurecido, vendo só a situação, a circunstância, nos leva-nos a estarmos cegos e não vemos o teu amor, a tua palavra, o remédio que era a tua palavra. E nesse momento, todo fardo que está te oprimindo, toda situação que está te prendendo agora, essa situação, te prostrando, levando um desgaste, um esgotamento físico. Senhor, entra nesse coração, entra com o teu Espírito Santo agora, fortalece o teu filho, fortalece a tua filha, fortalece o teu servo agora, Pai.
Não tente carregar aquilo que não é mais seu. Não tente lutar com aquilo que Ele já lutou por você. Não tente, porque você não vai aguentar. Deus está aqui nesse lugar, nessa noite. Nós não só falamos nele, nós cremos que Ele está aqui. Sinta o toque dele na tua vida agora. Sinta agora o descanso da tua alma, o alívio da sua dor. Sinta agora, meu pai, o teu filho, o teu pai te tocando agora, te abraçando agora e dizendo: estou contigo. Estou contigo em todos os momentos. Essa dor não é sua. Eu já levei na cruz. Sinta agora o alívio na tua alma. Sinta agora o refrigério do Espírito Santo agora tocando em você. Sinta ele agora. Aquelas lágrimas que você tem derramado, sinta agora ele enxugando essa lágrima de dor, de sofrimento. Igreja, Ele está aqui. Oh Senhor, em nome de Jesus, não permita que a gente saia daqui para ir embora com o fardo que entramos, com o fardo, o peso da dor, do sofrimento, da incerteza, da dúvida. Possamos sair daqui leve, na certeza que tu estás conosco, que na nossa fraqueza o Senhor vai nos fortalecer. Eis que estarei convosco todos os dias. Diz a palavra do Senhor até a consolação do céu. Ele está contigo, meu irmão. Ele está contigo, minha irmã. Ele está contigo. Ele está contigo. Oh Deus poderoso, profete nesta vida aquilo que em alguns momentos a palavra não completou. Que o Espírito Santo possa agora abraçar, tocar, e que eles saiam, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão nos assistindo agora. Sinta agora o alívio da alma e o seu toque, o teu abraço, porque o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, está no nosso meio. Você que sente a presença dele agora, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplaude o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela cura da nossa alma. Obrigado, depois do nosso desejo, meu Deus. Tu já levaste sobre a tua cruz, tu já levaste as nossas dores, tu já levaste a nossa cabeça, tu já levaste a nossa comunidade. Sobre as tuas pisaduras nós vamos. Diga comigo, salve! Glória a Deus, igreja! Aleluia! Graças a Deus, amém, querido? Você tem a sua oferta, a sua semente, seu dízimo, enfim. Eu sei que muitos já cumpriram aqui com a sua oferta, seu dízimo, mas você que ainda pode semear, que Deus possa te abençoar. Parabéns pela palavra, irmão. A palavra de Deus, por mais que a gente já pegou várias vezes, ela tem que ser ministrada sempre, amém? Sempre. Porque quantas são as vezes que a gente vem para a igreja, canta, adora, prega, mas só a gente sabe do nosso coração, né? Só a gente sabe do nosso coração. Mas você também não pode sair daqui da maneira que você entrou, porque senão não valeu de nada isso aqui. Você precisa de abrir o teu coração e crer. E crer. Deus é Deus em qualquer situação da nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Lembrando, irmãos, que nós não teremos seminário na quinta-feira, só a segunda quinta-feira e a terceira do mês de agosto. Mas eu quero convidá-los a se inscrever. Uma quinta-feira aqui,
para aprender a palavra tem sido sensacional. Tá bom? Estamos aprendendo aqui a palavra do Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, pelas curas que tiveram aqui nessa noite. Porque uma vez alguém falou para mim, eu entro na igreja, me escandalizo. Aí eu falei para ele, igreja, enquanto você pensar que a igreja é um céu, você sempre vai escandalizar. Inclusive você que entrou lá deve ter também escandalizado outras pessoas. Mas quando nós entramos na igreja e entendemos que ela é hospital, nós vamos entrar nela para receber a cura. E que ali é lugar de tratamento e de cura. Porque a igreja ainda não é o céu, mas é um hospital onde nós entramos aqui para sermos tratados pela tua palavra. E a tua palavra é o nosso remédio. Então, obrigado pelo remédio da tua palavra que foi ministrado aqui nesta noite. Obrigado pela semente lançada no gasofilaço, por todos os irmãos. Eu agradeço a Deus e oro e abençoo todos que têm de uma maneira direta ou indireta abençoado esse ministério. Leva-nos guardado por ti, livrando do homem maligno, do malfeitor, do acidente, do roubo, do assalto e das balas perdidas. Pelo amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo o sempre. E a igreja que recebe, diga glórias a Deus.